Soberano Deus e Pai, em nome do Senhor, meu Deus, primeiramente quero te agradecer, Senhor. Meu Deus, me usa como instrumento, Senhor, na tua casa, me orientando, capacitando, me dando sabedoria e entendimento, Senhor. Não que eu quero falar mais sim do que o Senhor mandar, e nem que a gente não ouvir, mas sempre precisamos ouvir a parte do Senhor, meu Deus. Meu Deus, nos ensina, nos orienta, nos capacita e nos dê sabedoria da tua palavra, Senhor. Louvado seja Deus. Para que cada um de nós venha ter um coração quebrantado, Senhor, para receber a tua palavra e guardar a tua palavra e praticar a palavra em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, Jesus. Abra suas Bíblias aí em João, capítulo 6, no versículo 40, tá bom? João, capítulo 6, no verso 40. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. João, capítulo 6, no verso 40. Todos acharam? João 6, no versículo 40. Amém. Glórias a Deus. E vão dizer assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmurava, pois, dele os judeus, porque disseram o que ele disse. E Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, eu desci do céu? Respondeu Jesus e disse-lhes: não murmurais entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai enviou e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade, vos digo que, na verdade, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que ele come não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar este a sua carne a comer? Jesus lhe disse: na verdade, vos digo que, se não comeis a carne do Filho do Homem, não bebeis do seu sangue, não terás vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Glórias a Deus. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem é de mim se alimenta também, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos
pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Essas palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Na palavra, quando essa palavra aqui, que foi escrita pelo profeta João, quando diz murmurava deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Eu creio que quando Jesus disse essas palavras para aquela multidão, eles começaram a murmurar e falar no ouvido uns dos outros. Como acontece hoje em dia, né? Quando a gente, muitas das vezes, fala algo, muitos começam a murmurar e falar um no ouvido do outro, duvidando da palavra que está sendo ministrada, duvidando daquilo que você está falando. E se os judeus duvidaram até de Jesus, imagina nós que estamos seres humanos. Mas quando os judeus murmuravam, quando diz dele, murmuravam de Jesus, quando Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu. Por que eles murmuravam? Porque muitos deles conheceu o seu pai e a sua mãe. Mas nós não murmuramos, sabe por quê? Porque nós já vivemos na graça. Porque nós entendemos que esse Deus é o Deus que sacrificou na cruz para que nós estivemos aqui, para que nós vivemos. Por isso que o Senhor falou: eu sou o pão vivo, eu sou o pão que desceu do céu. Não é o pão, não é o maná que seus pais comeram e morreram. Eu sou o pão vivo, e quem comer esse pão viverá para sempre. Porque a nossa vida aqui é um sopro, aqui a nossa vida aqui é só uma passagem. Aqui nós não somos eternos, ninguém é eterno. Glórias a Deus. Aqui na terra nós só vivemos, digamos que nós só está passeando aqui. Mas eterno é quando a gente partir. Aí sim é eterno. Pensa você não andar perante o Senhor, não andar perante a palavra de Deus e viver eternamente queimando o fogo do inferno. Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Pensa você não procurar buscar Deus, ou procurar libertação, ou a remissão de pecado, porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, simbolicamente, participando do corpo e do sangue do Cordeiro, glórias a Deus, aleluia, é uma manhã de comunhão, de união, de perdão e de remissão de pecado. Glórias a Deus, aleluia. E uma nova aliança que nós está fazendo com o Senhor. Aleluia. Porque quando nós participamos do sangue, do corpo e do sangue do Cordeiro, nós estamos formando uma nova aliança com o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Quando nós vem aqui, glórias a Deus, no 44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer.
Glórias a Deus. Quando o Senhor diz aqui, glórias a Deus, no 48 diz: eu sou o pão da vida. No versículo 48, eu sou o pão da vida, que vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do que nós? Pela vida do mundo. Aleluia, Jesus. Vou falar para vocês que para ter vida eterna é necessário ter um relacionamento profundo e de fé com Jesus, recebendo como Salvador e crendo em seu sacrifício. Glórias a Deus. Quer ter uma vida eterna? Procura ter um relacionamento com Jesus. Procura andar sobre a sua direção. Glórias a Deus. Procura andar conforme o ensinamento do Senhor. Aleluia, Jesus. Quer ter vida eterna? Glórias a Deus. Um relacionamento profundo de fé com Jesus, recebendo como Salvador e crendo em seu sacrifício redentor na cruz. Crendo no seu sacrifício redentor na cruz. Quem lê a palavra está entendendo o que eu estou ministrando aqui. Crer no seu sacrifício redentor na cruz. Quem não sabe, quem não lê, quem lê a Bíblia, quem é evangélico, quem busca, sabemos, glórias a Deus, aleluia, o quanto, como foi falado aqui, glórias a Deus, aleluia, o sacrifício de cruz, aleluia, Jesus, que o Senhor, glórias a Deus, foi colocado na cruz, foi pregado, pés e mãos, humilhado para que nós estivemos aqui hoje. Glórias a Deus, aleluia. Por isso que Santa Ceia do Senhor, glórias a Deus, é um momento de comunhão, um momento de união, porque mesa é para reunir, é para ter comunhão, é para ter união, é para receber conselho do Senhor Jesus. Porque eu creio que quando sentaram os 12 com Jesus na mesa, glórias a Deus, quando o Senhor Jesus falou: este pão é a minha carne, glórias a Deus, aleluia, eu creio que ali sentaram e passear na última ceia do Senhor. Eu creio que o Senhor sentou ali para aconselhar, um momento de comunhão, um momento de união, para que o Senhor viesse aconselhar e passar para eles tudo aquilo, para que eles viessem dar seguimento ao que nós estamos fazendo até no dia de hoje. Glórias a Deus. Mas nós não devemos esquecer também daquele que iria trair, porque sempre tem alguém que trai. Glórias a Deus. Que nós sabemos que foi Judas Iscariotes. Mas Jesus, ele já sabia de todas as coisas, aliás, sabe até hoje de todas as coisas. Glórias a Deus, aleluia. E disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem
sangue, não terás vida em vós mesmos. Aleluia! Aleluia, Jesus. Quando diz seu sacrifício redentor na cruz, comer a sua carne, beber o seu sangue, um ciclo de crer e acreditar em Jesus como a fonte da vida eterna. É acreditar em Jesus como a fonte da vida eterna. Que quem beber não terá sede. Glórias a Deus, aleluia. Como o Senhor diz, quem beber dessa água não terás mais sede. Que é a fonte da vida eterna. Glórias a Deus, aleluia. Assimilar a sua mensagem e permitindo que sua vida seja transformada. Quem quer ter vida transformada aqui hoje? Então, glórias ao Senhor. Quem quer uma transformação na sua vida, então glória para Jesus. Porque eu quero transformação. Eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado. Nós precisamos de uma transformação. Desde quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador e Redentor, glória a Deus, como Salvador da nossa alma, nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos ser transformados. Glórias a Deus, aleluia. Porque se nós não for transformados, nós também não entramos no céu. Se não haver uma transformação, nós não alcançaremos o reino do céu. Nós não alcançaremos o reino de Deus. Para que nós alcançaremos o céu, para que nós recebemos a nossa coroa, nós temos que permitir uma transformação na nossa vida. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela nos ensina a fugir da aparência do mal. A palavra de Deus, ela nos ensina a fugir da aparência do mal. A palavra de Deus, ela ensina nós a fugir de coisas malignas, de coisas ruins, de coisas que vão nos destruir. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é 100% curável. Aleluia, Jesus. Agora se nós que aceitamos o Senhor e guardou as suas palavras em nossos corações, não buscar uma transformação, nada acontecerá na nossa vida, e além de tudo, nós não vamos receber a nossa salvação, nós não vamos receber a nossa coroa. Porque tem pessoas que não permitem uma transformação na sua vida. Como foi mencionado aqui pela missionária Dora, que muitas vezes nós lembramos do passado, mas nós lembramos do passado para nunca mais voltar nele, sempre buscando a transformação para a nossa vida, buscando em Deus e buscando a transformação em nossas vidas. Glórias a Deus. Se você mentia, você já passa a não mentir mais. Glórias a Deus, aleluia. Se você andava com xingamento, com palavras ruins em sua boca, você já não anda mais. Isso é transformação. Se você comprava e não pagava, glórias a Deus, aleluia, e agora você quer ser transformado, isso também é transformação. Se você andava prostituindo e hoje em dia você está na presença, você não prostitui mais, isso também é transformação. Como diz em Colossenses capítulo 3, glórias a Deus, aleluia. Se você nasceu com Cristo, se você aceitou Jesus, busca as coisas do céu e não as coisas da terra. Aleluia, Jesus. Então isso tudo é transformação em nossa vida para nós entrar no céu. Glórias a Deus, aleluia. Agora, se você não busca transformação na sua vida,
Você aceitou Jesus, desceu as águas e anda da mesma maneira. Não tem como você se libertar. Porque nós temos que querer buscar uma libertação na nossa vida, uma transformação. Nós precisamos ser transformados, porque nós fomos chamados e fomos escolhidos pelo Senhor. Não foi nós que escolheu, mas sim o Senhor nos escolheu. Então nós precisamos ser transformados em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. A carne e o sangue de Jesus representam sua pessoa. Representa a sua pessoa. Glória a Deus, aleluia. E seu sacrifício e a vida que Ele nos oferece, ou nos ofereceu. Aleluia, Jesus. Se nós temos vida, se nós temos fôlego de vida, nós temos que agradecer a quem, irmãos? Ao Senhor, que sacrificou, entregou a sua vida pela minha e pela sua. E muitas das vezes nós estamos ingratos. O Senhor entregou a sua vida para salvar a nossa. Glória a Deus, aleluia. Como diz na palavra, glória a Deus. A carne e o sangue de Jesus representam a sua pessoa, seu sacrifício e a sua vida que Ele nos oferece. Comer sua carne e beber o seu sangue é aceitá-lo como Filho de Deus e Salvador da nossa alma. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, simbolicamente, quando fala em sangue, é simbolicamente, como nós estamos fazendo aqui hoje, participando do corpo e do sangue do Cordeiro, nós estamos aceitando, glória a Deus, como Filho de Deus e Salvador da nossa alma. Quando você está fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, é aceitando o Senhor Jesus como Salvador e Libertador. Por isso é muito sério o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos pregando, o que nós estamos falando, outros da mesa preparada aqui. Não é coisa qualquer, mas sim uma coisa muito séria. Porque depois que nós apresentamos o cálice, depois que nós apresentamos o pão, já não é mais o pão, mas sim o corpo, já não é mais o cálice, mas sim o sangue. Então é coisa de nós levar com muita sinceridade, com muita serenidade, glórias a Deus, é coisa de que nós vem receber de Deus para a nossa vida. É uma aliança, é uma nova aliança no Novo Testamento que nós estamos fazendo. Por isso eu falo, Jesus. Por isso eu falo com o Senhor todos os dias: Senhor, eu preciso ser transformado. Sabe por quê? Porque toda vez que eu deito na minha cama, eu começo a pensar como as coisas de Deus é séria, como as coisas de Deus ela tem que levar, tem que ser encarada com muita sinceridade e com muita verdade. Glória a Deus, aleluia. Nós só entendemos isso quando nós colocamos os pingos nos is e falamos: Jesus, é sério, Senhor, é sério, a obra do Senhor é séria, nós não podemos fazer de qualquer jeito, nós não podemos ceiar de qualquer maneira. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nós não podemos participar da ceia do Senhor de qualquer maneira. Se você não pediu perdão, você peça perdão para Jesus, peça perdão para seu irmão, para que nós não venhamos participar da ceia do Senhor indignamente, para que nós olhamos para nós, buscamos no nosso coração e na nossa mente, graças a Deus, aleluia, Jesus, entendendo
que nós é digno de participar da ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque na palavra de Deus, quando nós lemos lá em Coríntios capítulo 11 em diante, na palavra de Deus dizem, aleluia, Senhor, quando a palavra diz, examinai o homem pois a si mesmo, e assim coma neste pão e beba nesse cálice. É porque eu não posso examinar você. Você não pode examinar o irmão que está do seu lado, mas você tem que examinar você mesmo e sentir no seu coração que você pode participar da ceia do Senhor e sair daqui mais fortalecido na fé, pode sair daqui mais remido e lavado. Mas para isso você tem que buscar em Deus perdoar, para que sejais perdoados. Aleluia, Jesus. Diz assim, aleluia, Senhor, no 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Irmãos, falo para vocês que nós temos que viver para Cristo. Nós temos que viver para Jesus, não pode viver para o mundo mais. Nós não podemos viver para o mundo mais, nós temos que viver para Jesus, nós temos que viver para Cristo. O mundo já não nos pertence mais. As coisas do mundo já não nos pertencem mais. Começa a viver para Cristo de hoje em diante. Hoje é que dia mesmo? Hoje é 14 hoje? Começa, não, hoje é 14, não é? Começa a viver para Cristo a partir de hoje. Se você não está vivendo para Jesus ainda, começa a viver para Ele, porque esse mundo não nos pertence mais, essa terra já não nos pertence. Começa a viver para Jesus, porque o tempo de Deus, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Começa a viver para Jesus. Começa a viver para Jesus, glórias a Deus. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem é o pão vivo? Jesus. Ter vida espiritual. Aleluia, Jesus. Ter vida espiritual é viver em união com Jesus, sendo alimentado pela sua verdade, o que resulta em vida eterna. Assim como a vida de Jesus vinha do Pai, para ter vida eterna é preciso ter uma fé profunda em Jesus, glórias a Deus, e crer em seu sacrifício. É preciso ter uma fé profunda e crer no seu sacrifício. Aleluia, Jesus. Nós não podemos, glórias a Deus, nós não podemos viver duas situações. Nós temos que viver uma só situação, que é a presença de Deus. Nós não podemos dividir Jesus, a presença de Deus, com o mundo. Glórias a Deus. Nós não podemos dividir, glórias a Deus, aleluia, Jesus, as coisas de Deus com o mundo. É viver para Jesus, é viver para Cristo. Assim nós teremos vida eterna. É viver para Jesus, porque assim nós teremos vida eterna. Glórias a Deus, aleluia. Mas se nós ficarmos em divisão, como que nós vamos ter vida eterna se nós viver dividido entre o mundo e entre Jesus? Nós jamais vamos ter vida eterna, porque Jesus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Jesus, Ele
Ele não divide a sua glória com ninguém. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Meus queridos irmãos, diz na palavra que nós temos que ter uma fé profunda em Jesus, crer em seu sacrifício e viver em união com Ele. E a sua palavra não é um ato literal de comer, não é um ato literal de comer ou beber. Aleluia, Jesus. Não é um ato literalmente de comer ou beber. Graças a Deus, de comer carne ou beber sangue. Não é um ato literal, mas acreditar que Jesus é o pão da vida. Não é um ato literal de comer carne ou beber sangue, mas é acreditar que Jesus é o próprio pão da vida. É acreditar que Jesus é o pão da vida. E quem comer desse pão terás a vida eterna. Aleluia, Jesus. Irmãos, que nós venhamos comer desse pão, que nós venhamos beber desse cálice, mas digno, saber que nós, graças a Deus, podemos participar, examinar a si mesmo e entender que a palavra de Deus não é brincadeira, mas é sinceridade e verdade. Que nós não podemos participar da ceia do Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma. Porque senão nós participamos, não. Glórias a Deus. Mas que nós participamos dignamente, nós não vamos sair daqui bem. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas se nós examinou a si mesmo, assim participa do corpo e do sangue do Senhor. Então, meus irmãos, não é um ato literal de comer carne ou beber sangue, mas acreditar que Jesus é o pão da vida e o sacrifício que nos liberta do pecado, nos dá a vida que vem de Deus. É o sacrifício que nos liberta do pecado. Glórias a Deus. Como o Senhor Jesus, ele foi entregue, foi crucificado, foi morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E subiu ao céu e está sentado à destra de Deus, Pai. Tudo para nos salvar, para salvar a humanidade, tudo para nos salvar. Glórias a Deus, aleluia. Tudo para que eu e você podemos estar aqui hoje, adorando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem crê, dá uma salva de palmas, bem forte para Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o seu nome, Jesus. Por isso que nós, participar da ceia, nós temos que descer as águas, aceitar o Senhor, descer as águas, ser batizado, para dali em diante nós começar a participar da ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. Para que nós não participemos da ceia do Senhor indignamente, mas tendo a certeza que vamos sair daqui mais fortalecido na fé, que vamos sair daqui hoje mais fortalecido, com muita vontade de buscar a presença de Deus e buscar a face do Senhor. Amém? Se coloque de pé. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Quero aqui fazer a palavra ministrada. Glórias a Deus, quero fazer aqui uma oração. Nós vamos já ministrar a Santa Ceia aqui. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor,
estamos aqui, meu Deus, para te agradecer, Jesus, por essa palavra, Senhor. E, meu Deus, que os meus irmãos têm entendido, meu Deus, a mensagem, Senhor. Agora, meu Deus, nós vamos participar da ceia do Senhor. Vamos, meu Deus, participar, Senhor, do sangue do corpo do Cordeiro. Ó Deus, Senhor, tem preparado, meu Deus, para que cada um de nós estivemos aqui, Senhor, para receber, meu Deus, a tua presença. Louvado seja Deus, a tua graça, a tua misericórdia. Que nós possamos sair aqui mais fortalecidos, Senhor, na tua presença, e cada dia mais, Senhor, ouvindo, Senhor, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor salva, que só o Senhor liberta, que só o Senhor cura, Jesus. Continua conosco, meu Deus, para que nós venhamos ter a vida eterna. Louvado seja Deus, nós temos que andar conforme a tua palavra, conforme os seus mandamentos, Senhor, conforme o teu ensinamento. Assim que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus.